Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, o seu semanário de política internacional. Você não usou semanal na rima por causa do apagão, foi isso? Porque senão a gente vai ter que chamar de quinzenal. Não é quinzenal, é semanal. Vamos explicar, né, para todo mundo que eventualmente nos ouve só pelos feeds, achou estranho, sentiu nossa falta. Muita gente, felizmente, sentiu nossa falta, veio perguntar no Twitter, no Facebook o que aconteceu. Apenas contextualizando, eu postei em todas as mídias do Xadrez Verbal, mas às vezes alguém não recebeu o recado. Semana passada choveu 20 minutos em São Paulo. É o suficiente. E por conta disso, a região onde ficam os estudos da Central 13 ficou 6 horas sem luz. E aí a gente não conseguiu gravar o programa. Para você que ficou curioso sobre o menino Neymar, os peões, eu fiz um pequeno vídeo no canal do Xadrez Verbal no YouTube. Também mandei uns recados especiais para alguns ouvintes nesse pequeno vídeo. Mas fica aí esse lamento. A culpa não foi nossa, foi da Eletropaulo. O programa continua semanal. Desculpe a toda a nossa audiência extremamente qualificada que nos acompanha, nos prestigia. E eu não sou Jesus Cristo, eu não sou Che Guevara. Todo mundo falou, né, que você parece com Jesus, você parece com o Che Guevara, muita gente não tinha te visto, mas você já tinha aparecido no canal. Eu falei, né, que na verdade você é o Trifon Ivanov, porém teve um cara que fez um comentário que eu sei que você vai gostar. Ele disse que você parece jogador argentino da década de 70. Aí eu tomo como elogio. Então, esse eu sabia que você ia gostar, sabia que você ia querer mandar um beijo pro professor. Beijo pra você que me chamou de jogador da seleção argentina. Da década de 70. Mas, a verdade, contextualizando. Mas na verdade você é o Trifon Ivanov. Eu sou tipo o Raton Ayala. Busca a foto dele depois. Mas enfim, enfim, é isso, apenas, né, explicando o programa do apagão. Vamos aos recados, meu camarada? Vamos aos recados. Tem bastante recado também, pessoal aí sempre na audiência, enfim. Além de todo mundo que sentiu a nossa falta, né, e perguntou o que aconteceu e tal, mandar um beijo para minha amiga jornalista Jaqueline Samara Fonseca, que gosta bastante de política internacional. Como sempre, meu amigo de nome garboso, Luiz Renato Oliveira Périco, ele mandou um link interessante sobre a religião dos presidentes dos Estados Unidos. E o Abraham Lincoln e o Thomas Jefferson, eles talvez não fossem cristãos também. Eles certamente acreditavam em Deus, eram gnosticistas, porém, talvez não fossem exatamente cristãos. Acreditavam até em Cristo e tal, mas não seguiam uma doutrina específica, uma igreja específica, né? E teve um rapaz, também não lembro o nome, que é da igreja Mormon, e só contextualizando, a gente só trouxe um debate que tem dentro da comunidade cristã. A gente não afirmou nada, se os Mormons são cristãos ou não, só para fazer essa tem gente retatação. Que diz que não é, tem gente que diz que é, e teve um rapaz que foi até aparentemente meio ofendido. Não era a nossa intenção. Né? O professor Daniel Souza, que já participou aqui do programa, João Neto e a Giovana gostaram muito da análise dos gastos com as organizações internacionais que fizemos no programa passado. A nossa querida Ana Luísa, professora de Direito Internacional, lembrou que o TPI não é um órgão da ONU. Eu talvez tenha feito essa cãibra mental no programa, me desculpem. O Eduardo comentou no YouTube que ouve o nosso programa enquanto pratica esqui cross-country na Noruega. Nós já temos uma audiência quase aristocrática agora, né? Não, mas é um esporte super popular na região. Na região deve ser. O Anderson Andrighi sempre comenta no YouTube, ele disse que o governo economizaria muito mais com a questão dos cargos comissionados. E o nosso querido Fernando de Samoreira, nosso expert em pronúncias, disse que quer falar com você sobre o Haiti. Ele quer umas fontes, quer umas informações. Eu vou botar vocês em contato porque você entende muito mais. Sobre a questão do patriarca russo, de fato teve um pequeno anacronismo na imprensa e eu acabei repetindo esse anacronismo na minha fala, peço desculpas, né? Não dá para dizer que foi o primeiro encontro entre o Papa e o patriarca russo desde o cisma em 1954, porque naquela época ainda não existia o patriarca russo, né? O patriarcado russo veio apenas depois. E o primus inter pares, a principal autoridade da Igreja Ortodoxa,
é o patriarca de Constantinopla, eles ainda usam o termo Constantinopla, que se encontrou com o Papa em Jerusalém recentemente. Eu pretendo fazer um texto mais detalhado explicando essa questão. Muita gente falou no programa retrasado, né, que nós não noticiamos as ondas gravitacionais. Isso é por dois motivos. Primeiro, porque a gente não sabe. A gente... Somos sinceros. Assim, tipo, assim, eu sei que é algo importante, eu tenho um gosto amador por astronomia, mas, assim, não entendo nada disso. E por conta também disso, eu fiz um vídeo que vai agradar o pessoal de exatas e de humanas. Eu usei as exatas, digamos assim, para explicar as humanas. Eu usei a corrida espacial para explicar política internacional. É um vídeo sobre exploração espacial, tá lá no canal do Xadrez Verbal no YouTube. O vídeo ficou com mais de meia hora e lá eu dou dicas de canais sobre astronomia. E finalmente teve o retorno do Fronteiras Invisíveis para vocês que ainda não sabem. E o próximo programa vai ao ar semana que vem e terá uma enquete online para vocês decidirem um tema de um programa. Teve um monte de recado, mas são esses. E só um recado geral também, né? Estamos no começo do ano, época do que sai o resultado dos vestibulares. E a gente fica muito feliz também com que diversos ouvintes passaram, e principalmente passaram em cursos de humanas, e nos agradecem ou nos amaldiçoam por esse futuro incerto que a gente ajudou eles a conquistarem, mas está aí. Fica o nosso... Eu não vou citar nomes porque foram diversos mesmo ouvintes que agradeceram o podcast pelos resultados no vestibular, então a gente fica muito lisonjeado e tamo aí. E antes da gente começar, meu caro Matias, para deixar claro, o programa de hoje vai ter 3 blocos de giro de notícias para compensar um pouco o programa do apagão, então o programa de hoje vai ser um pouco maior. Óbvio que todo mundo vê a duração quando baixa o arquivo, então avisar isso agora é meio tarde, mas está avisado, o programa vai ser um pouco maior, dá para vocês ouvirem em 2 partes, sei lá. Bem, então vamos lá pro primeiro bloco. Giro de notícias. Notícia do último dia 15 de fevereiro. Ex-primeiro-ministro israelense Ehud Olmert é preso por corrupção. Ele foi prefeito de Jerusalém durante 10 anos. Ele era do Likud, o partido que atualmente é do Benjamin Netanyahu. Ele saiu do Likud para o novo partido do Ariel Sharon. E foi a primeira vez que um primeiro-ministro, alguém que ocupou o cargo de primeiro-ministro em Israel, foi preso, né? E ele foi preso, assim, quando eu digo preso, os policiais bateram na porta da casa dele e falaram: oi, você pode sair, você está preso, a gente vai te levar algemado. Então tá aí o registro da prisão do ex-primeiro-ministro israelense. Ele foi primeiro-ministro durante um tempo muito breve, né? Foi um período de intervalo antes do atual governo do Benjamin Netanyahu. Só que ele foi por quase uma década prefeito de Jerusalém. Então tá aí o registro. Notícia do último dia 16. França prolonga estado de emergência por 3 meses. A gente tinha comentado, né, alguns programas atrás, isso é derivado dos atentados de Paris. A França prorrogou esse estado de emergência, que significa, né, alguma suspensão de algumas liberdades individuais, alguns grupos de imigrantes já estão inclusive reclamando de perseguição. E nesse clima, outro assunto que foi muito debatido nos últimos programas, nos últimos tempos, foram os acontecidos do Ano Novo de Colônia, né, quando várias mulheres sofreram agressões e ataques sexuais, e houve um ultraje na Alemanha responsabilizando os refugiados. Inclusive o governo alemão agiu rapidamente, colocando uma nova regra de que requerentes de refúgio que fossem presos cometendo crimes graves seriam expulsos, seriam devolvidos. Porém, saiu a notícia agora, na semana anterior, de que dos 58 suspeitos, apenas 3 estavam na situação de refugiados. 2 iraquianos e um sírio. Os restantes, nós temos 3 alemães, temos um sérvio, temos um estadunidense, vários argelinos e marroquinos, porém que já residiam na Alemanha, eram imigrantes, não eram refugiados. Então teve essa questão aí em relação ao Ano Novo de Colônia e a repercussão em relação aos grupos de refugiados que chegam do Oriente Médio recentemente, né? Lembrando que a Argélia e Marrocos, apesar de serem países considerados do Grande Oriente Médio, são países do Maghreb.
Notícia do último dia 18. Lech Walesa foi informante do regime comunista, revelam documentos. Alguns documentos foram abertos, né? Os arquivos são periodicamente abertos, né? Inclusive tem governador brasileiro tentando colocar sigilo de 50 anos. 50 anos, em pouco alguns tempo, arquivos, né? Normalmente você tem arquivos de 50 e arquivos de 25, mas os 50 são aqueles, tipo da bomba atômica. Nós que somos historiadores também, na nossa categoria... É um grande debate também pela abertura dos arquivos da ditadura militar, que não são integralmente abertos ao público. Existem os sigilosos ainda. E nós tivemos essa questão que teria demonstrado que o Lech Walesa seria informante do regime comunista, porém a defesa do Lech Walesa e do Solidariedade é que inclusive o período que ele teria sido informante é o período anterior ao Solidariedade, quando basicamente todo líder sindical era registrado como parte da rede do Partido Comunista. Então teria sido uma questão de formalidade, não que ele traiu o movimento. Então tem aí essa questão na Polônia, o que eu acho que é muito provável, né? A Polônia, durante a Guerra Fria, era um país extremamente autoritário, até por ser um dos principais locais de concentração de forças de tropas do Pacto de Varsóvia, não à toa, capital da Polônia. Então ele muito provavelmente ele era registrado como parte ali da rede do Partido Comunista como uma formalidade por ser um líder sindical. E para fechar esse primeiro bloco de notícias com notícias da semana passada, na última sexta-feira, os Estados Unidos atacaram base de treinamento do Estado Islâmico na Líbia. A Líbia, né, lembrando que a Líbia está nessa situação, que assinou uma trégua entre as duas principais facções políticas, porém ainda estão disputando entre si, nesse vácuo de poder. O Daesh conseguiu se estabelecer. Os Estados Unidos realizou uma série de ataques aéreos no país, perto da cidade de Sabrata, que é controlada pelo Daesh e que seria um campo de treinamento, inclusive cerca de 41 pessoas teriam morrido. E agora, o interessante desse ataque líbio é que, questão de 2 dias antes, mais ou menos, vários veículos de imprensa dos Estados Unidos noticiaram coisas assim: governo Obama não pretende intervir na Líbia, governo Obama não pretende atacar a Líbia. Então, muito provavelmente, o Pentágono vazou, entre aspas, essa informação falsa para descobrir quem estava vazando informações para a imprensa, e logo depois que as notícias saíram, os caras foram lá e atacaram a Líbia. E aí, muito provavelmente, quem vazou perdeu o emprego, ou então agora vai cuidar do almoxarifado, alguma coisa assim, que é algo muito comum no nosso futebol, né? Você vazar notícia falsa para saber quem está vazando as coisas para a imprensa. Correto. Então, aqui a gente não vai vazar nada, nosso quadro opinativo, vamos passar para a coluna aberta. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling a cigarette. Perdemos a batalha, não a guerra. A luta continua, diz Evo Morales após derrota. A nossa coluna aberta de hoje... O lado escuro venceu, é isso? Para quem não pegou a referência, a campanha do referendo boliviano tinha imagens de Guerra nas Estrelas e o Evo Morales era um Jedi. E teve acho que foi o prefeito de La Paz também que fez uma campanha com um fígado de animal. Nossa, essa eu não vi. Essa acho que eu te linkei, mas enfim, o pessoal apelou lá. Talvez eu não tenha visto, talvez você tenha me linkado, mas eu não tenha visto de propósito. A nossa coluna aberta de hoje vai ser um grande Latin American Tour. Primeiro, a Bolívia, né? A Bolívia teve no domingo o referendo que permitiria permitir ao Evo disputar a próxima eleição. Na verdade, tiraria ali os limites de reeleições. E o governo Evo, a reforma defendida pelo governo Evo Morales, foi derrotada por uma margem pequena de votos. Ou seja, a próxima eleição boliviana, o Evo não poderá ser candidato. O Evo, que subiu ao poder em 2006, 10 anos atrás, após uma série de crises envolvendo a questão de gás e de água na Bolívia, é a primeira derrota
do Evo nesse tempo todo. Inclusive, em 2009, né, a Bolívia viu o referendo popular, aprovou uma nova constituição defendida pelo Evo. Muita gente coloca que essa derrota, essa queda de popularidade tem dois motivos. O primeiro é a queda do preço internacional das commodities, né, coisa que afeta vários países, especialmente a Bolívia. A segunda questão é que o debate político na Bolívia está ficando, né, justamente por muito tempo do mesmo partido no poder, um fenômeno parecido com o que acontece no Brasil. O debate político na Bolívia tem ficado bem radicalizado. Inclusive, na semana anterior, nós tivemos, né, um incêndio na prefeitura de El Alto, perto de La Paz. 6 pessoas morreram. Os apoiadores do Evo dizem que a oposição que fez isso, a oposição diz que foi um movimento pró-Evo que incendiou a prefeitura. Porém, é interessante notar algumas coisas aqui. Primeiro que aquela divisão demográfica, né, que você já apontou várias vezes, Matias, na Bolívia ela continua. O Evo teve grandes vitórias nas zonas rurais indígenas e suas principais derrotas foram nas zonas urbanas. E aí no final teve essa derrota apertada. E o Evo também ele venceu, quer dizer, o Sim, no caso, né, venceu também nas comunidades bolivianas fora da Bolívia, né, principalmente Buenos Aires e São Paulo. Então, mas isso é uma questão interessante, porque, por exemplo, o referendo na Bolívia teve 85% de participação. Em países em que o voto não é obrigatório, isso é uma participação muito grande. Porém, na comunidade boliviana no Brasil, que é a segunda maior comunidade boliviana fora da Bolívia... Cerca de 150 mil legalizados. Então, mas desses, apenas 30 mil estavam registrados para votar, e desses 30 mil, só cerca de 20% votaram. Então, boa parte desses bolivianos fora da Bolívia não participaram desse processo e muitas vezes por opção, né? Olha, não me interessa tanto o que está acontecendo lá, por isso que eu saí de lá. Então, teve uma diferença muito grande na participação no referendo dentro e fora da Bolívia, aí nessa derrota do Evo, como, né, a gente colocou, a primeira derrota dele nas urnas em 10 anos. Né? E esse fecha o bloco Bolívia da nossa coluna aberta. Vamos passar agora para a Argentina, que teve uma semana agitada, né? Principalmente porque o Macri enfrentou a primeira paralisação geral, podemos assim dizer, dos trabalhadores do seu governo. Isso muito porque ele perdeu o apoio do Hugo Moyano, né? Que é uma das principais lideranças da Central Geral de Trabalhadores da Argentina, ele que é ligado ao Sindicato dos Caminhoneiros e também é presidente do Clube Independiente. E ele apoiava o Macri nas eleições. Apoiava o Macri nas eleições, mas agora acabou o amor, né? Ao mesmo tempo, o Macri também tem feito contatos internacionais e existem muitas críticas também, né? Não no caso agora do encontro com o Hollande, e até acredita-se que o Macri, no caso, homenageou as vítimas da ditadura, e lembrando que no mês que vem completam-se 40 anos do golpe, e até apoiadores do Macri acham que foi de uma insensibilidade muito grande a visita do Obama ser durante essa semana, até porque a gente sabe como os Estados Unidos estiveram envolvidos direto ou indiretamente no golpe na Argentina. A visita do Obama que será mês que vem, né? Será mês que vem. Quem visitou agora foi o Hollande. Foi o Hollande, mas e até estavam falando, só falta chamar o Cameron no começo de abril, quando começa, quando tem as recordações da Batalha das Malvinas. Então, o Macri, ele está tentando recuperar, né, esse prestígio com as vítimas da ditadura. Finalmente ele acabou encontrando também com as lideranças das madres e abuelas da Plaza de Mayo, mas que elas também estavam presentes na paralisação da última quarta-feira. Então, e ainda segue também essa crise interna com a Milagro Sala, né, aquela líder do movimento lá na província de Salta, e que os seus militantes fecharam estradas ali no norte da Argentina.
E ainda, né, nessa questão da Argentina, mas no aspecto internacional, o Macri sugeriu uma agência latino-americana, inicialmente do Mercosul, contra o narcotráfico, né? Ele colocou aí essa questão das fronteiras argentinas, né? Embora a Argentina não tenha tantos problemas fronteiriços, porque a maior parte da fronteira argentina é nos Andes, né? Você não tem como... Acho difícil cruzar os Andes carregando pasta base, alguma coisa assim. Mas eu já estive na fronteira entre Bolívia e Argentina, ali em Villazón e La Quiaca, e ali o clima realmente não é dos mais agradáveis. E é mais furado que um queijo suíço. Sim. E também teve a notícia, né, de que o Brasil e a Argentina querem um acordo no setor automotivo, porque é sempre um motivo de briga entre os dois países, né? Exportação e importação de carros, também é nessa questão da economia argentina para fora. E falando da economia argentina para dentro, para tentar conter a inflação, né? Que teve a questão do aumento do gasto de luz, teve a questão do dólar, né? Você unificar o dólar, a cotação do dólar acabou sendo unificada. O Macri vai expandir a faixa de isenção do imposto de renda para tentar conter a inflação. Mas mais que comentário sobre a Argentina, meu caro Matias? Vamos passar agora para Cuba. Agora a gente vamos para Cuba, né? Muita gente... já te mandaram para Cuba? Já, algumas vezes. Mas até porque eu sou parecido com o Che Guevara, né? Fazendo esse link argentino-cubano. Aqui em Cuba a gente vai falar, na verdade, de Estados Unidos e Cuba, né? A notícia interna a Cuba é que o Ramon Castro, o irmão mais velho do Fidel e do Raul, morreu essa semana aos 91 anos. Né? Bastante tempo de vida, convenhamos, não dá para... ter suspeitas, paranoias, alguma coisa assim. Mas primeiro, né, um assunto que seria bastante importante no nosso programa do Apagão, é que o Obama anunciou para 21 e 22 de março encontros com o Raul Castro em Cuba. É a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos no cargo vai a Cuba em 80 anos. Ou seja, em toda essa questão de reaproximação entre Cuba e Estados Unidos. E só tem um caso também, né? Não é só tem essa questão do período, mas é o segundo, né? Exatamente, é o segundo. O primeiro foi, eu não vou lembrar quem era o presidente da década de 20, foi o presidente que veio depois do Woodrow Wilson. Agora já busco aqui. Ok, busca aí pra mim, corta pra mim, como diria Marcelo Rezende. E principalmente, o Obama... perante o seu congresso de maioria republicana, apresentou um novo plano para fechar o Guantánamo. Né? Lembrando que, por exemplo, o Uruguai recebeu presos de Guantánamo, alguns dos presos de Guantánamo seriam transferidos para prisões federais nos Estados Unidos. O Obama diz que isso, primeiro, diminui gastos, já que Guantánamo representa mais do que... Foi o Calvin Coolidge. Boa. Foi o segundo depois do Woodrow Wilson. Segundo depois do Woodrow Wilson. A prisão de Guantánamo, sozinha, ela gasta mais do que todas as outras prisões americanas federais juntas, né, ou seja, as prisões federais apenas. Então, além dessa questão econômica, existe a questão da reaproximação entre os dois países, e aí o Obama coloca que, politicamente, Guantánamo não representa os valores dos Estados Unidos, né, já que nós temos... presos que ficaram em Guantánamo, você até recomenda um livro sobre isso aqui, né? Presos que ficaram em Guantánamo, não, quem recomendou foi o Yamin, foi o Leandro Yamin, né? Gente que foi em Guantánamo por mais de uma década sem nenhuma acusação formal. Né? Então, nesse clima também de reaproximação, não à toa na véspera dessa visita histórica, o Obama apresentou esse plano para o Congresso dos Estados Unidos. O problema é, Guantánamo é um território federal, né, cedido por Cuba aos Estados Unidos, lá desde o início do século XX, então vai depender de aprovação do Congresso, que é de maioria republicana. Então vai ser muito difícil ver o avanço dessa situação, porém, de qualquer jeito, o Obama colocou aí o dedo na ferida. E colocando agora o dedo na ferida do Obama, teve também muita comoção no mundo após a libertação de um dos líderes dos Panteras Negras, o Albert Woodfox, que passou 43 anos numa solitária no estado da Louisiana. Então
Também tem isso, né? Os Estados Unidos apontam o dedo pro mundo todo, mas cabe lembrar que é a maior população carcerária do mundo. E no caso dele, nesse caso, é simbólico para aquela notícia do Obama, que a gente deu 2 ou 3 programas atrás, que proíbe o confinamento solitárias para menores em prazos muito extensivos, porque o líder dos Panteras Negras sofreu danos neurológicos, psiquiátricos irreversíveis, né? Afinal, você fica 40 anos em isolamento dentro de um quarto, em bom português você fica louco, né? Você fica meio maluco, né? E para fechar aqui nosso bloco, na Venezuela, o preço da gasolina aumentou em 3.000% a gasolina comum e 6.000% a gasolina aditivada. O nosso ouvinte pode tomar um choque ao ver essa porcentagem, porém, primeiro, foi o primeiro aumento de gasolina em 20 anos na Venezuela. Segundo, ainda está muito, mas muito mais barata que a gasolina que você paga aqui. Mas isso é em razão justamente pela queda do preço do petróleo. Então o governo não consegue mais subsidiar o preço da gasolina tanto assim. Então por isso que teve essa alta altíssima, fica redundante, desculpem, né? Mas teve essa grande alta no preço da gasolina venezuelana. Bueno, vamos passar agora para o nosso quadro das efemérides semanais. A semana na história. 21 de fevereiro de 1916. Na segunda-feira passada completou-se 100 anos do início da Batalha de Verdun. Foi domingo. Domingo, perdão. 21 de fevereiro foi domingo, semana passada. E a Batalha de Verdun durou meses, foi uma das maiores carnificinas da história humana. Rendeu centenas de milhares de mortos para basicamente nenhum avanço territorial. É considerado Guerra de Trincheiras, né? Exatamente, é considerada a batalha mais estúpida da Primeira Guerra Mundial. Era uma efeméride que inclusive o nosso querido Chico Patti tinha comentado no programa da Pagão. Vocês vão colocar a Batalha de Verdun? Vocês vão colocar? E a gente Calma, Chico, nessa semana. Exatamente. Enquanto isso, né, ele está nos braços de Orfeu enquanto falamos, já que ele está muito cansado. Ele também é pai de uma criança, no caso de 2 anos. Não, Bom, 24 de fevereiro de 1946. Um abraço pro Luca Patti, viu? 70 anos atrás, Juan Domingo Perón era eleito pela primeira vez. Ele ainda era o coronel Juan Perón, eleito na Argentina. E isso é curioso, né? Porque muita gente chama ele de general até os dias de hoje, mas a máxima patente que ele atingiu foi de coronel. Ele depois não se proclamou general, alguma coisa assim, não? Formalmente, não. Então tá aí, 70 anos da primeira eleição do Perón, que gera esse fenômeno tão caro ao Matias e tão bizarro a nós brasileiros de entender, que é o peronismo, que existe peronismo de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, existe peronismo para todo mundo. 26 de fevereiro de 1991, há 25 anos atrás, era comemorada a libertação do Kuwait. O Kuwait, na época, estava ocupado pelo Iraque, o Iraque de Saddam Hussein, no clima da guerra do Golfo Pérsico, e essa data acaba virando, até hoje, o principal feriado nacional do Kuwait. Normalmente esses países adotam apenas feriados religiosos, ou então você tem um feriado que é o dia da fundação do reino, ou então o aniversário do monarca. No caso do Kuwait tem esse feriado que é um feriado nacional, mas no sentido de Estado-nação, que foi quando as tropas da ONU, entraram em território kuwaitiano. E eu só queria mandar um abraço para os meus colegas de faculdade, pois na semana passada no último sábado, completou-se 10 anos da minha matrícula. Exatos 10 anos. Exatos 10 anos no Departamento de História da USP. Então, como tem vários colegas de faculdade ouvindo o programa, um abraço a todos. Você considera ele fica em primeiro, segundo, terceiro como os grandes erros da sua vida? Pra minha família, eu acho que é o principal erro. Não, se você considerar que foi lá que você me conheceu, foi um dos principais mesmo. Então... Então imaginem só, amigos, se não tivesse tido esse encontro, vocês não estariam nos ouvindo agora. Acho que muita gente agradeceria. Então vamos passar agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias.
19 de fevereiro, ainda na semana passada, sexta-feira, grupo militante curdo reivindica ataque na capital turca. Nós tivemos um ataque terrorista em Ankara que deixou 28 mortos. E ao contrário dos últimos atentados na Turquia, que comentamos que você tinha vários suspeitos, inclusive a suspeição sobre o próprio governo Erdogan, né, uma questão ali de você fazer um contra-terrorismo, alguma coisa assim. O PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é considerado um grupo terrorista pelo governo turco, e agora fez um atentado terrorista, né, reivindicou a responsabilidade pelo ataque à bomba, que teria sido executado pelo seu braço armado, né, os Falcões da Liberdade do Kurdistão, o grupo TAK, TAK. E por isso a Turquia, inclusive, na última semana expandiu, aumentou, intensificou alguns ataques contra os curdos na Síria, mas isso é assunto mais pra frente. Dia 20 de fevereiro, David Cameron anuncia referendo sobre permanência na União Europeia em 23 de junho. Essa era uma das promessas de campanha do Cameron, esse referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia ou não. Isso, na verdade, tem sido bem negativo para o Reino Unido, porque depois do anúncio, a Libra desvalorizou e a Bolsa de Londres operou em queda. Muita gente temendo que essa saída cause um isolamento econômico, prejudique investimentos, prejudique fluxo de capitais. Porém, era uma promessa de campanha dele, mais por razões políticas, né? A questão dos refugiados. E o Reino Unido, ele sempre teve uma posição muito complicada com a União Europeia, né? O Reino Unido entrou na União Europeia só na década de 1970. O Reino Unido ele adotou uma política muito isolacionista em relação à União Europeia, tanto que não faz parte do Tratado do Espaço Schengen, não usou o euro, mas está aí o anúncio, né? E eu vou falar da sua mãe agora, Matias. O quê? É quinta série agora? Exatamente. Explica a referência para o nosso ouvinte. Vamos explicar a referência então. Então, David Cameron protagonizou cenas lamentáveis na Câmara dos Comuns, pois citaram a mãe dele no meio de um debate ali acalorado junto ao Jeremy Corbyn, no qual um dos líderes da oposição deu a volta por cima, né, do David Cameron, que quis sair por cima, mas... vai ter o vídeo em inglês no Xadrez Verbal, né, mas o Cameron tava falando, alguém falou lá de longe, lá, sei lá de onde. Pergunta pra sua mãe. Pergunta pra sua mãe, e aí ele foi lá e fez comentário, né, na quinta série, né, quando os meninos ficam brigando de xingar a mãe, e aí o outro devolveu falando da mãe do Cameron, não, falando de conselhos maternais, né. Não, falando de conselhos maternais, mas também jogando a questão da saúde universal no colo do Cameron. Isso, e o Cameron dizendo que a mãe dele devia ter ensinado o outro a dar nó de gravata. E cantar o hino. Foi bonito, né? É sempre bom a gente ver, né, a política de alto nível. Se tivesse assinatura para TV da Câmara dos Comuns, eu era um dos primeiros. Viu? Notícia do começo dessa semana, 23 de fevereiro. Exército israelense ordena soldados a portar armas em horário de folga. O governo israelense está temendo ataques aos seus soldados em horários de folga, fora de serviço, já que nas últimas 2 semanas nós tivemos alguns ataques com faca contra israelenses. Então o exército israelense colocou aí essa diretriz que os soldados devem andar agora permanentemente armados. E para fechar esse segundo bloco, notícia de ontem. Ex-embaixador Rubens Barbosa cria instituto para discutir política externa. O Rubens Barbosa foi embaixador do Brasil em Washington. Ele, no caso de vitória do Aécio Neves, ele muito provavelmente seria o chanceler do Aécio Neves. Ele criou o IRICE, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, que pretende fomentar o debate. Parece tiriça. Inclusive numa questão de articular a política internacional com empresas, com empresários, né? E fica aí, inclusive, o comentário
né, de um think tank, né, por assim dizer, na área. Então fica aí para todos os estudantes de relações internacionais que podem eventualmente se interessar, enfim, procurar aí. Não sei como é que ele vai começar a operar de fato a partir de final de março, abril. Não sei se vai ter programa de estágio, alguma coisa assim, mas já fica aí a notícia. Mesmo, né, um think tank nessa área é muito bem-vindo, mesmo que o foco aparentemente não vai ser muito a política internacional, mas mais o comércio exterior. Porém, as duas coisas andam juntas. Vamos passar agora para o match. Bem, esse seria o match da semana passada, mas vamos resgatá-lo para hoje, já que no último dia 13/2 morreu o juiz conservador Anthony Scalia, do Supremo dos Estados Unidos. Ele era um juiz que estava na Suprema Corte desde o governo Reagan. Ele era considerado um dos principais líderes conservadores nos Estados Unidos, tanto na Suprema Corte, porém no geral mesmo. Ele tinha né, suas posturas ele tinha uma leitura da Constituição, ele é muito respeitado como jurista, né, suas leituras constitucionais, e ele usava isso em uma postura conservadora, por isso que ele tinha muito respeito dentro do Partido Republicano, dentro dos movimentos conservadores nos Estados Unidos, questões como aborto, como casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele morreu aos 79 anos, ele era obeso, ele fumava, então a notícia dele não deveria causar tanta surpresa, porém, primeiro, alguns movimentos, né, o Donald Trump já disse que deveriam fazer uma autópsia no Scalia, porque ele pode ter sido assassinado, alguma coisa assim, né? Vou repetir, ele tinha 79 anos, era obeso e fumante, não é... a gente citou aqui o Ramon Castro. Aos 91, não é, querendo ou não... Não morreu de susto, né? Não é, querendo ou não, nossa vida segue um curso natural. Agora, por que a morte dele, a gente colocou aqui no bloco, porque a morte dele está causando muito debate nos Estados Unidos, porque ele era um juiz conservador, que vinha desde o governo Reagan, era um cara muito respeitado, porém... seu sucessor, muito provavelmente, vai ser apontado pelo Barack Obama. E isso vai causar, no que os Estados Unidos percebem, um desequilíbrio dentro da Suprema Corte entre os juízes considerados liberais, né, progressistas, mais à esquerda no cenário político deles. Né, não custa lembrar que Obama apontou, por exemplo, uma mulher latina para a Suprema Corte, a favor da descriminalização do aborto, em relação aos juízes conservadores. E além desse desequilíbrio nos Estados Unidos, e a gente vai retornar a isso, é interessante porque é um assunto que dá para fazer um paralelo com o Brasil, porque, né, recentemente nós tivemos a chamada PEC da Bengala, que era uma das pautas bomba do Eduardo Cunha, foi uma coisa muito incentivada pelo Eduardo Cunha, que prorrogou a aposentadoria compulsória do juiz do STF, porque senão a Dilma, o atual governo Dilma, teria 5 indicações ao STF e tornaria o STF quase todo composto por juízes indicados em governos do PT, tirando Gilmar Mendes. Porém, lembrando, né, que não é apenas a presidência que indica e isso é automático. O legislativo aprova, né? O próprio Fachin passou pela maior sabatina da história, né? 12 horas de sabatina. E aí voltamos aos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos isso também teria que acontecer, né? E hoje o legislativo dos Estados Unidos é de maioria republicana, de maioria oposicionista ao Obama. Então a gente tem uma espécie aí de trava no sistema dos Estados Unidos, com os republicanos primeiro dizendo que causar esse desequilíbrio de 5 juízes liberais e 4 conservadores não seria saudável, enfim, teria que adiar a indicação. Inclusive um site de humor fez uma piada muito boa, né, dizendo que os republicanos querem honrar a devoção do Scalia à Constituição, ignorando a Constituição para atrasar o apontamento, a indicação do seu sucessor. Então tem gente dizendo que isso deveria ser adiado. O Obama provavelmente vai tentar indicar um nome mais de consenso, por não contar com a maioria, por não contar com apoio no Congresso.
E tem uma coisa extremamente curiosa, né, nessa questão, porque além do Obama poder deixar um legado, entre aspas, liberal na Suprema Corte dos Estados Unidos, que duraria por mais de uma década, né, uma maioria de juízes progressistas, a Hillary Clinton já disse que, se ela for eleita e essa indicação couber a ela já tem o nome que ela vai indicar: Barack Obama. E é curioso porque ele cumpre os requisitos formado, advogado do regimento da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é você ser formado em Direito e ter tido o que eles chamam de high office, né? Você ter sido promotor, juiz e no caso dele... Não, ele além de presidente foi senador. Né? Então ele precisa de mais high ele office. fecharia a trinca legislativo, executivo e judiciário. Seria algo bizarro. Né? A Hillary soltou essa. Tem gente que diz que a Hillary soltou essa, entre aspas, ameaça para os republicanos aceitarem um nome mais moderado agora, porque senão ela vai pôr o Obama lá. Mas, de qualquer jeito, é uma discussão muito interessante nos Estados Unidos e que tem esse eco no Brasil, né, de você ter no caso dos Estados Unidos, uma morte, ou então no caso do Brasil a questão da aposentadoria compulsória, o receio de que um mecanismo político, né, um dos poderes, fique desequilibrado, fique homogêneo em prol de uma perspectiva política, né? No caso dos Estados Unidos, são 9 juízes, e aí teríamos o risco, entre aspas, de termos 5 juízes liberais e 4 conservadores. Estados Unidos e Rússia marcam cessar-fogo na Síria para este sábado. Essa notícia é do dia 22, né? Ou seja, é o sábado vulgo amanhã, dia 27 de fevereiro. Lembrando que, do ponto de vista jurídico internacional, não é um cessar-fogo, é uma interrupção de hostilidades que duraria aproximadamente 3 semanas. O Putin e o Obama se falaram por telefone. Como a gente sabe, os dois se amam, se adoram, se dão muito bem. A cessação de hostilidades, que foi combinada em Munique, ela não inclui o Daesh, nem a Al-Nusra, que é considerada a Al-Qaeda na Síria, e nem a Frente Islâmica, que ela já foi considerada como parte da chamada oposição moderada, porém não é mais e nunca foi, na verdade. Né? A questão aqui é que o governo Assad já aceitou isso e também quase 100 grupos rebeldes de várias orientações, de várias inclinações, também já aceitaram essa cessação de hostilidades. Então essa é a principal notícia, né, de que eles já fizeram um acordo, Estados Unidos e Rússia, para implementar o fim das hostilidades, a interrupção das hostilidades nesse sábado, com o apoio do governo Assad, e vários outros grupos já se propuseram a aceitar também essa cessação de hostilidades. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que essa cessação de hostilidades presume a ajuda humanitária, que já começou essa semana agora, com os primeiros carregamentos das Nações Unidas, inclusive lançados de aviões em regiões que são inacessíveis, alimentos, remédios, cobertores, todo esse tipo de coisa. Então a ajuda humanitária também começou. Eu estou indo por partes porque são vários blocos, né, de notícias das últimas 2 semanas, vários aspectos, mas eu garanto ao nosso ouvinte que no final a gente vai fechar tudo isso, né, vai colocar um fio condutor em tudo isso. A terceira questão é de que a questão de uma ofensiva terrestre parece cada vez mais distante, que foi cogitada inclusive por Turquia e por Arábia Saudita. A França pediu à Turquia que cesse os bombardeios em áreas curdas. Como eu disse anteriormente, a Turquia inclusive
aumentou seus ataques contra os curdos, que são inimigos históricos da Turquia, né, e desejam ter ali o Kurdistão, que tomaria boa parte, que se existisse nas fronteiras defendidas pelos curdos, tomaria uma parte dos territórios da Turquia. E só abrindo um parênteses, né, o jornalista Stephen Kinzer, do Boston Globe, escreveu um artigo na semana passada, justamente criticando o papel da imprensa na cobertura dos acontecimentos na Síria, falando que muitos meios de comunicação nos Estados Unidos não estão enviando correspondentes, então são todas notícias interpretadas desde Washington, conhecida como a capital da notícia mundial, e justamente está levando a uma confusão do público estadunidense em relação ao que se passa na região, inclusive dando a entender que estaria sendo formada uma coalizão entre curdos, sauditas, turcos e as tropas estadunidenses. Que é uma grande contradição. É uma grande contradição. E critica também que nos debates, nas primárias, no caso, os candidatos também estão contribuindo para essa desinformação, inclusive a própria Hillary Clinton, que, daí, claro, por uma questão eleitoreira, ela mostra um papel que, na verdade, ela não cumpriu. Porque justamente... Quando ela era secretária de Estado. Quando ela era secretária de Estado, justamente reforçando as alianças com a Arábia Saudita e Turquia. E Turquia. E a chamada oposição moderada. Claro. De fato, é um baita texto, é uma baita lembrança sua. Eu vou colocar o texto como referência. Infelizmente, ele é em inglês, mas tá aí a dica, né, que essa questão da informação nos Estados Unidos, ela tem chegado muito por esse filtro de Washington e acaba passando pelo filtro do governo, né? Você acaba colocando a coisa entre heróis e mocinhos e tal. É bem chapa branca. E tem essa questão, né, de que a guerra na Síria, você tem tantos grupos, né? Eu até brinquei outro dia, né, um post no Twitter, né, que você parece um quadro surrealista, né? Um quadro do James Pollock, né? Você tenta colocar os grupos, as alianças no conflito sírio. E, por outro lado, a Al Jazeera aponta que os bombardeios russos já mataram mais de 1.500 civis desde que a Rússia lançou essa ofensiva na Síria. Então, a gente vai chegar nisso, né? Teve essa questão da França pedir para a Turquia diminuir seus bombardeios, né? Lembrando que Turquia e Arábia Saudita, cada um tem suas agendas, obviamente isso aqui está bem resumido. Se você é um ouvinte novo, nós temos vários e vários programas em que o conflito na Síria é o tema principal. Agora, como o caríssimo Matias lembrou a questão dos ataques russos, né? Nas últimas 2 semanas nós tivemos ataques a hospitais dos Médicos Sem Fronteiras, que deixaram cerca de 50 mortos. Nós tivemos o registro, desde 2011, a 63 ataques em hospitais dos Médicos Sem Fronteiras. E aí surge uma grande incógnita, que é quem realiza esses ataques. Porque os hospitais dos Médicos Sem Fronteiras, eles não operam em território controlado pelo regime sírio. Eles, teoricamente, operam nos territórios controlados pela chamada oposição moderada, pelo exército da Síria Livre. Então, alguns desses ataques podem ser do Daesh, alguns desses ataques podem ser do exército sírio, alguns desses ataques podem ser russos, e os ataques russos que você citou são na chamada capital do exército da Síria Livre, né, a cidade de Alepo, que está cercada por tropas do regime sírio, e como você lembrou, né, muitos dessas vítimas são civis, são pessoas que moram na cidade, que não conseguiram fugir do conflito, e o cerco das tropas do exército sírio tem o apoio dos ataques aéreos russos. Então é mais ou menos o seguinte, você cerca a cidade e vai deixar os ataques aéreos destruir os alvos dentro da cidade. Só que se você lançou uma bomba que literalmente arrasa um quarteirão inteiro, você vai destruir tanto o quartel dos rebeldes, quanto casas de pessoas comuns, pessoas que simplesmente não conseguiram fugir do conflito, né? Então a maioria desses ataques aéreos russos que foram denunciados pela própria Hillary Clinton, pela Al Jazeera, são na região de Alepo. E, finalmente, nós tivemos 146 mortos em atentados terroristas em Damasco e em Homs, em bairros xiitas.
Ou seja, tudo indica que foram ataques realizados ou pelo Daesh ou pela Al-Nusra, que deixaram vários civis mortos. Um atentado foi com carro-bomba e 2 com homens suicidas. Ou seja, não foram questões de guerra, foram ataques terroristas e que posteriormente o ataque de carro-bomba foi reivindicado pelo Daesh contra bairros e mesquitas xiitas, né? Lembrando que essa questão sectária existe no conflito da Síria. E aí, para fechar toda essa questão da Síria, está acontecendo o que nós falamos 2 programas atrás que podia acontecer. Além do Bashar al-Assad dizer que aceita o cessar-fogo das potências, que está disposto a colaborar, ele apareceu na rede pública de comunicações da Síria, né, ele fez um pronunciamento como presidente da Síria, prometendo anistia para os grupos de oposição que depuserem suas armas e participem do processo político, e anunciou as eleições parlamentares para agora, 13 de abril. As eleições parlamentares na Síria ocorrem de 4 em 4 anos. As últimas foram em 2012, que foram as primeiras multipartidárias, embora a maioria dos vencedores tenha sido do partido Baath, o partido do governo. E agora o Assad não apenas anuncia as novas eleições parlamentares, ou seja, coloca como se a ordem constitucional do país estivesse garantida, estivesse inalterada, ele oferece essa anistia aos grupos armados, exceção ao Daesh, colocando que, do ponto de vista da lei e da Constituição, os que depuserem suas armas e aceitarem participar do processo político dos últimos 2 anos, ou então colocou que vários rebeldes, inclusive, se juntaram ao exército sírio. Ele fez isso numa entrevista ao jornal espanhol El País, mas que também foi repercutida internamente. Ele oferece essa anistia como o quê? Como o legítimo governante da Síria. Ou seja, o Assad, no fim no balanço geral, né, e aí retomando o raciocínio que fizemos 2 programas atrás, o Assad está saindo dessa situação como o grande vencedor, declarando eleições parlamentares na ordem constitucional e colocando que o seu governo vai anistiar os rebeldes que depuserem suas armas, como se esse poder, essa questão já estivesse resolvida. Olha, essas rebeliões já foram sufocadas, se vocês quiserem o meu perdão, está aqui o meu perdão, o perdão do presidente da Síria, do legítimo governante da Síria. Então, esse cenário todo que nós pincelamos, nós passamos por várias das principais notícias, né, dos resquícios dos interesses internacionais, o resultado final, por enquanto, está sendo uma vitória do Assad e a continuação da ordem constitucional do país. Embora o Conselho de Segurança da ONU, né, aquela resolução vinculante do Conselho de Segurança da ONU, estabeleça que uma transição política na Síria é necessária com uma nova Constituição. Ou seja, o Assad pode estar fazendo um papel aí de meio termo para isso, sim, mas, por enquanto, ele é o grande vencedor. E, inclusive, muito provavelmente, essa transição, essa discussão da nova Constituição vai contar com ele e com o Partido Baath como uma das principais forças, se não a principal força. Essa é a conclusão aí desse cenário todo na Síria nas últimas 2 semanas, que tem esse marco importante a partir de amanhã, sábado, 27 de fevereiro, quando as potências decidiram que as hostilidades serão interrompidas por pelo menos 2 semanas. E só 2 breves notas também em relação a efeitos indiretos, né, dessa situação na Síria. No último sábado, houve diversos protestos em Belgrado, capital da Sérvia, por conta de um acordo entre o parlamento sérvio e a OTAN. E esses manifestantes lembravam da questão dos bombardeios em 1999, principalmente na cidade de Belgrado, e muitos desses manifestantes levavam símbolos do Putin, mostrando uma aliança momentânea entre nacionalistas sérvios e... não é nem tão momentânea assim, né? A Rússia e a Sérvia têm uma boa relação, mas no caso do governo Putin, sim, né? Mostrando sim. essa aliança com o governo Putin. Não apenas com a Rússia. Não né? apenas com a Rússia.
E daí uma notícia mais ligada ao Fronteiras Invisíveis do Futebol. Pela Liga Europa, o Lokomotiv Moscou viajou até Istambul, onde enfrentava o Fenerbahçe, e os torcedores do clube moscovita foram apedrejados ao chegar na principal cidade da Turquia. Cenas lamentáveis. Cenas lamentáveis. Vamos passar agora para o terceiro e último giro de notícias. Giro de notícias. 3 notícias de ontem na sequência. Excluída de reunião em Viena, Grécia convoca sua embaixadora na Áustria. Nós teremos uma reunião em Viena de ministros da União Europeia que vai tentar definir uma política comum em relação à imigração. Essa é outra coisa muito importante que sempre colocamos aqui, que a não ser que a Europa decida ter uma política comum de imigração, se ela ficar com uma série de políticas unilaterais, corre-se o risco da própria Europa, da União Europeia, ruir, ela não conseguir se sustentar com essa crise humanitária. A Grécia não foi convidada e a Grécia chamou então a sua embaixadora na Áustria para esclarecimentos, porque a Grécia não aceitará ações unilaterais, mas também poderia tomar medidas unilaterais se ver que ela foi excluída da decisão. Senado italiano aprova união civil gay, mas militantes reclamam. Muita gente na Itália e na Europa reclamou do governo Matteo Renzi, porque o governo Matteo Renzi fez uma concessão ao seu parlamento, né? Lembrando que a Itália é um dos últimos países da Europa Ocidental a legislar sobre o casamento gay. Isso se deve muito à forte influência católica, especificamente no parlamento, na sociedade italiana. Nessa semana, o Senado italiano aprovou a união civil entre casais homossexuais. Eles proibiram o termo do uso casamento, para se referir a isso, colocando que casamento é uma questão religiosa e tal, e estipularam que isso não permite a adoção de crianças e nem a adoção de um cônjuge, um cônjuge adotar a criança do outro, né? Então você não tem como, por exemplo, uma pessoa que tem um filho e se case com uma pessoa do mesmo sexo, esse novo companheiro ou companheira ser considerado do ponto de vista da lei em relação a um dos pais, um dos filiados à criança. Então por isso que muitos movimentos LGBT estão reclamando, porque o projeto original da lei previa isso, só que o Matteo Renzi fez essa concessão aí ao Senado. Parlamento Europeu pede por embargo de armas contra a Arábia Saudita. Agora sim, né? Talvez comece a sangria do Estado Islâmico. Finalmente, né? Lembrando que Reino Unido e França são dois dos principais exportadores de armas à Arábia Saudita, porém essa é uma decisão, essa é uma recomendação política, né? O Parlamento Europeu ele não emite decisões vinculantes nesse tema, porém obviamente isso causa no mínimo um constrangimento, causa um debate público, porque você pode ver os representantes de cada país, como votaram e tal. Então você pelo menos, né, usando uma expressão que já usamos aqui no nosso programa de hoje, né, você põe o dedo na ferida, né, mas não é uma decisão vinculante, ou seja, o Parlamento Europeu ele não pode ordenar a Europa a embargar a Arábia Saudita em relação ao mercado armamentista. Breaking news! Venezuela expulsa diplomata após protesto na Suíça. O governo da Venezuela fez uma coisa de certo modo discreta, que foi oficializada hoje. Ele estava o Benedicte de Serja era encarregado de negócios suíço em Caracas. Ele estava fora da Venezuela desde o início do mês por conta de uma represália do governo venezuelano. Por quê? Porque o Maduro falou em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em novembro, e quando ele chegou em Genebra, tinha um protesto contra ele. Assim, normal, né? Você vai ter gente gritando seu nome, você vai ter gente protestando contra você. Óbvio que se você for, o Mick Jagger, talvez tenha mais gente gritando seu nome. Mas enfim, tinha um protesto contra ele. E a Venezuela
pediu providências do governo suíço, como se fosse um protesto, como se tivesse sido um ato de governo, quando eram pessoas comuns, a maioria inclusive venezuelanos. Né? E a Suíça respondeu, falou, olha, a gente é uma democracia, tem, né, aí o direito de livre expressão, as pessoas estavam protestando na rua, o que vocês querem que a gente faça? Né? Obviamente estou colocando uma linguagem mais coloquial, tá, gente? E então a Venezuela pediu a cabeça de alguém, por assim dizer. A ministra de Relações Exteriores da Venezuela, a Delcy Rodrigues, declarou o diplomata persona non grata na Venezuela. Então ele voltou, foi embora da Venezuela. Estamos aí com essa pequena tensão entre Venezuela e Suíça. Não que eu acho que devem ter relações muito intensas, mas para mostrar né, novamente mais um episódio de imaturidade no nosso trocadilho favorito aqui no programa. O Neymar anda meio discreto, né, Felipe? Ele renovou o contrato com o Barcelona, acho que por isso que ele estava ocupado essa semana, ou então ele estava conversando com o pessoal, o japonês da Federal, sei lá, mas não temos menino Neymar essa semana, né? Não temos o reizinho mimado, mas temos os peões. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger to his name. E o peão isolado vai para a Arábia Saudita, né, por conta aí que já está postulando o título do ano, né? Sim, a Arábia Saudita é sempre candidata, né? Mas aí com essa decisão do Parlamento Europeu de um embargo de mercado armamentista contra a Arábia Saudita. Isso não é pouca coisa, até porque é muita grana, por isso que eu acho improvável que aconteça, mas o fato de uma instituição europeia publicamente botar esse dedo na ferida e a decisão do Parlamento Europeu é por conta da intervenção saudita no Iêmen, colocando que houve violação de direitos humanos e morte indiscriminada por conta da intervenção da Arábia Saudita no Iêmen. Né? Então você tem uma instituição europeia colocando o dedo na ferida dessa monarquia absolutista. É a terceira vez que eu uso o dedo na ferida hoje. Não sei, me dá um band-aid. Mas então tá aí o peão isolado para a Arábia Saudita. E o peão promovido... O peão promovido vai pro Obama, que não vai virar rei, mas vai virar juiz, talvez. Que botou o dedo na ferida e, perante o Congresso, disse que Guantánamo precisa ser fechada, fez uma proposta de fechamento, ou seja, não é só uma questão aí de... colocou, olha, tá pegando mal pra gente, fecha esse negócio. Óbvio que Guantánamo, durante muito tempo, foi inconveniente pros Estados Unidos, né? Temos que lembrar isso também. Mas colocou toda a questão fez toda uma planificação do fechamento de Guantánamo e vai visitar Cuba, uma coisa muito simbólica, né? Ou seja, até o Obama tá indo para Cuba, né? Então tá aí o peão promovido, vai para Barack Obama, que, como você disse, pode fechar a trinca legislativo, executivo, judiciário. Eu, pelo menos, não conheço um caso assim em repúblicas. Eu nunca... Se vocês conhecem algum caso de alguém que tenha cumprido os 3 papéis, talvez no próprio Estados Unidos, comentem aí, mandem aí a informação pra gente. Bueno, vamos passar agora para as dicas culturais. The Almighty. DJ Monk. The time has come. Sétimo selo. Bem, antes de passar a voz para você, Felipe, dar a sua dica cultural, você falou com o pessoal no YouTube sobre a sua dica na semana passada. A minha, no caso, da semana passada, é o álbum To Pimp a Butterfly, do Kendrick Lamar, que foi super premiado no Grammy, teve todo esse reconhecimento, mas o principal reconhecimento foi da Casa Branca. O perfil oficial da sede presidencial dos Estados Unidos celebrou a vitória do Kendrick Lamar no Grammy e foi o único artista que recebeu essa honraria. Então o rapaz de Compton tá bem na fita, né? E a sua dica cultural dessa semana? Dessa semana são 2. Aproveitando que vamos ter os Oscars nesse final de semana, eu vou citar toda essa polêmica do whitewashing, do Oscar ser muito branco. Eu vou citar o filme Bambuza, do Spike Lee, de 2000, que fala
em relação à TV, né, de como a imagem do negro é associada na TV e também no cinema, mas o filme trata mais da TV, e o documentário Real Indian, que fala justamente de como os nativos norte-americanos são retratados por Hollywood. As minhas dicas culturais, você foi um cara, né? Você foi para as polêmicas raciais. Já eu serei um idealista anti-guerra, mas não vai ser John Lennon, tá? A minha dica cultural do programa de hoje é o filme Nada de Novo no Front, de 1930, baseado no livro homônimo, ou seja, vocês têm o livro e tem o filme à disposição. Sempre recomendo o filme, porque o filme, muitas vezes, ele é mais acessível para as pessoas, né? Toma menos tempo, é fácil de achar pela internet, para quem não quiser eventualmente gastar uma grana. Que a deixa, né? A história se passa durante a Primeira Guerra Mundial, a história de um soldado alemão na Primeira Guerra Mundial. Não vou contar muitos detalhes da trama, mas a deixa dessa dica cultural é justamente por conta do aniversário da Batalha de Verdun, e essa grande estupidez, né? Essa grande mortandade por a troco de nada. E a troco de nada, a mortandade a troco de nada, é a mensagem do livro do Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram, que inspirou a música que fecharemos o programa de hoje. Sim, caros ouvintes, hoje, excepcionalmente, a música final é minha, né? Eu costumo deixar essa prerrogativa pro caro Matias, mas hoje eu pedi a ele essa consideração, né? A música que vai ser o programa de hoje se chama Por Quem os Sinos Dobram, ou no original For Whom the Bell Tolls, do Metallica, do álbum Ride the Lightning, que na minha opinião é um dos melhores álbuns de todos os tempos, de todas as galáxias, de todos os estilos musicais. O Matias está fazendo cara de quem ouve cúmbia, né? Então obviamente ele vai discordar de mim. Porém a música justamente ela explicita essa questão da estupidez da guerra, né? Assim como o livro, né? Da morte pelo quê? E aí fica não só por Verdun, mas também pelos mortos em Damasco, pelos mortos em Beirute, pelos mortos em Alepo, pelos mortos em Homs, né? Por quem os sinos dobram. Você citou Metallica, eu gosto muito de One. Eu acho uma baita música. Que também é uma música anti-guerra. O clipe é muito bom. Sim, o Metallica tem várias músicas anti-guerra, pacifistas, porém eu até cogitei colocar o One, só que eu coloquei For Whom the Bell Tolls por 3 motivos. Primeiro, ela é mais curta. Né? O One é bem longo, é 8 minutos. Segundo, tem o livro também, para quem quiser buscar, quem quiser se interessar. Às vezes tem uma molecada que ouve, gosta de Metallica, não sabia que a música vem do livro. E terceiro, porque é meu disco preferido, então é isso, é subjetivo mesmo, eu que mando. E antes da gente encerrar, né, pedir desculpa aí pro pessoal, que eu tô com os e-mails atrasados, mas eu vou responder, eu juro que eu vou, sempre respondo. E sigam o Xadrez Verbal no Twitter, no Facebook, nem que seja para ficar sabendo quando tiver apagão em São Paulo e aí não tem programa. E lembrando novamente que tivemos o retorno do Fronteiras Invisíveis do Futebol. E mandem seu e-mail, seus comentários, suas críticas, suas sugestões, suas informações. Pode ser lá no Xadrez Verbal, no site da Central 3, no canal do YouTube onde eu reposto o podcast. Fique à vontade, o espaço é de vocês. E até semana que vem. Então vamos encerrar aí o programa com James Hetfield e sua trupe.